Boa noite. Boa noite. O presidente Bolsonaro critica o ministro Alexandre de Moraes por ter barrado a nomeação de Alexandre Ramagem para a da Polícia Federal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que o Banco Central pode imprimir dinheiro no ano que vem se a crise se agravar. E você vai ver também. A Prefeitura e o governo estadual prorrogam as medidas de isolamento no Rio de Janeiro. O Senado e o governo federal acertam proposta de socorro de 60 bilhões de reais a estados e municípios. Uma marca importante em meio à pandemia mundial. 1 milhão de pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus já estão recuperadas. E a paciente de 101 anos que teve alta depois de se recuperar do novo coronavírus no Rio. A cada dia, novos pacientes se recuperam da Covid-19 e surpreendem. No Rio de Janeiro, uma mulher de 101 anos recebeu alta do hospital depois de ser curada da doença. Motivos para comemorar não faltam para a dona Nair. Depois de 8 dias internada em um hospital particular da cidade com o novo coronavírus, ela recebeu alta. A vitória da idosa de 101 anos foi comemorada por todos os profissionais da unidade. Parabéns, a senhora é uma guerreira, viu? Venceu o Covid, viu? Aí, tua filha. A emoção foi grande no reencontro entre mãe e filha. A minha justiça e a todos aqui, olha, do começo ao fim. E a senhora venceu mais essa. De acordo com um painel da Prefeitura do Rio que monitora os casos de Covid-19, em pouco mais de um mês, a capital fluminense registrou cerca de 3.500 pessoas recuperadas. O número de pacientes que venceram a doença vem crescendo a cada dia. Dilmas e Edilson ainda estão se recuperando do novo coronavírus. Depois de passarem alguns dias na UTI, agora estão na enfermaria. Ontem eles fizeram aniversário e ganharam uma festa surpresa com direito a bolo dos médicos e enfermeiros do hospital. Viva Dimas! Viva Dilson! Uhul! Viva! Saúde! Saúde! Depois de ficar internada há mais de uma semana no Hospital Ronaldo Gazola, em Acarizo, na norte do Rio, Ana Carolina, de 20 anos, recebeu alta. Recuperada da Covid-19, agora ela finalmente vai conhecer a pequena Manuela. Eu fiquei aqui internada durante 8 dias, eu sou puérpera, eu tive que fazer uma cesariana de emergência porque eu estava com os sintomas da Covid e eu já estou sendo liberada, estou muito feliz porque hoje eu vou encontrar a minha filha. Isso para mim é muito satisfatório. Obrigada, gente, a todos vocês. Já em casa, é assim que a nova família vai permanecer durante a pandemia. E os moradores de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, fizeram uma peregrinação em todas as unidades de saúde da cidade para homenagear os profissionais que estão na luta contra o coronavírus. Eu queria agradecer do fundo do coração. Vocês são especiais, não é só hoje, né? Vocês estão aí. Foi com rosas e agradecimentos que os auxiliares, enfermeiros e médicos começaram mais um plantão nesta unidade básica de saúde de Caeté. A carreata respeitou todas as medidas de segurança e higiene para levar um pouco de carinho e atenção para quem está na linha de frente no combate ao novo coronavírus. O reconhecimento também emocionou os funcionários da farmácia municipal e da policlínica. Segundo o balanço da Secretaria de Saúde, a cidade tem 180 pessoas com suspeita da doença e 2 casos foram confirmados. Na Santa Casa, que atende a maioria dos pacientes, a rotina de cuidados intensos foi interrompida pelos voluntários. Mas você não entende seus pais. Teve abraço simbólico e música, gestos de gratidão para os profissionais tão essenciais em tempos de pandemia. E a pandemia do coronavírus também trouxe à tona muitos exemplos de solidariedade espalhados pelo Brasil. Na Zona Sul de São Paulo, uma comunidade se uniu para ajudar aqueles que mais precisam.
Membros da paróquia São Francisco de Assis, que fica no bairro do Valo Velho, no extremo sul da capital paulista, se uniram para ajudar os moradores da comunidade. A região é extremamente carente e, por causa do coronavírus, muitas pessoas ficaram sem emprego, segundo o líder religioso da paróquia. O nosso bairro é bastante carente e muitos pais de família ficaram desempregados e, como consequência, começaram a testemunhar necessidade, experimentar necessidade dentro das suas próprias casas e necessidade do mínimo, que é o pão nosso de cada dia. Para ajudar essas pessoas, a igreja se organizou para coletar alimentos e montar cestas básicas, distribuídas aos moradores que formam filas gigantescas. Além disso, a paróquia montou uma confecção de costura e hoje oferece máscaras de proteção de graça a toda a comunidade. A meta é atingir 500 máscaras confeccionadas por dia. Duas histórias de amor que começaram online terminaram em casamento também pela internet. Por causa da pandemia de coronavírus, 2 casais de Belo Horizonte disseram hoje o sim em cerimônias virtuais. A Michele e o Weber foram cedo para a frente do computador. O casal que se conheceu pela internet não imaginava que depois de 2 anos de namoro, o tão sonhado sim seria assim, virtualmente. Michele, é de livre e espontânea vontade que deseja se casar com o Weber? Sim, de livre e espontânea vontade. Foi uma mistura de ansiedade com alívio, porque o nosso casamento tinha sido cancelado, por causa do coronavírus. Realizar o casamento no civil através de uma videoconferência. Então, foi bem legal. Com os cartórios fechados por causa da pandemia do novo coronavírus, muitos noivos tiveram que adiar o casamento civil. Mas aqui em Minas, uma portaria publicada pelo Tribunal de Justiça autorizou pela primeira vez que a união civil aconteça por aqui, pela internet. É uma alternativa que se criou para esse momento que a gente está vivendo, mas como está dando certo, hoje mesmo já celebramos 2 casamentos com sucesso, eu acho que a tendência é esse casamento virtual ele passar a ser uma alternativa também. Essas pessoas já estiveram aqui no cartório antes, elas já deram entrada no processo de habilitação para casamento e agora elas estão apenas celebrando, fazendo a celebração do casamento. A Heloísa e o Elton também casaram hoje. A noiva fez questão de se preparar para a cerimônia, mesmo sendo tudo virtual. Teve direito a vestido branco, buquê de flores, como manda o figurino. Quando o cartório entrou em contato com a gente, com esse tipo de formato, aí abriu uma esperança para a gente, entendeu? Aí já falou assim, vamos realizar o nosso sonho. Os noivos deixaram de lado a chuva de arroz e os abraços da família, mas agora vão curtir a lua de mel na quarentena e felizes para sempre. Foi tudo muito, muito especial, gente. Vocês não fazem ideia. E ter casado dessa forma, eu acho que tem tudo a ver, né? Da forma como que a gente se conheceu. Parabéns! Tem novidade na tela da Rede TV. É o Rede TV Plus, que te garante muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. Na capital paulista, 89% dos leitos de UTI destinados a pacientes de Covid-19 já estão ocupados. Então, como medida de emergência, os próximos pacientes graves da doença já serão encaminhados para hospitais do interior do estado. Após reunião com o ministro da Saúde, Nelson Teich, o Comitê de Contingência do Coronavírus traçou novas metas para ampliação de testagens em São Paulo. Foi a primeira conversa entre representantes da saúde paulista e o novo dirigente da pasta. Então, o ministro, perguntado pelo governador, ele colocou quais são as suas linhas de atuação. Então, a primeira delas, a manutenção do programa anterior, para que não haja solução de contiguidade. A segunda, a manutenção do isolamento social. O ministro defendeu a manutenção do isolamento social. O que nós solicitamos hoje aos senhores ministros, como necessidade atual, foram 100 respiradores,
4 milhões de testes rápidos para atuar na população. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que no momento não há mais testes na fila de espera. O Adolfo Lutz hoje não tem amostras guardadas. O Adolfo Lutz hoje trabalha com o que chega no dia. Tá? Então ele não tem amostras guardadas, não tem amostras a serem testadas. Todas as amostras que existiam foram testadas e foram liberadas. De acordo com o último levantamento feito pela Secretaria de Saúde do Estado, 89% dos leitos de UTI na capital estão lotados. Como medida de emergência, os próximos pacientes graves com a Covid-19 serão transferidos para hospitais do interior. Quando eu digo para o interior, nós estamos falando de uma periferia muito próxima, um interior muito próximo, entendeu? Junto da área metropolitana de São Paulo. Mas precisamos lançar mão disso, pelo menos por alguns dias. Aí depois voltamos com o aumento de número de leitos aqui da capital. A baixa adesão ao isolamento social tem preocupado as autoridades. Ontem, a taxa no estado ficou em 47%. Nós temos que estar preparados para que a epidemia caiba dentro do sistema de saúde. Esse é o ponto fundamental. Quer dizer, essa é a variável fundamental na manipulação ou na tentativa de manipulação da epidemia. Caso contrário, nós teremos Itália. Eu acho que isso ilustra bem. A quarentena na cidade de São Paulo deverá ser prorrogada após o dia 10 de maio. Pelo Twitter, o governador João Dória afirmou que, devido ao índice de isolamento dos últimos dias, serão necessárias medidas mais rígidas para combater a pandemia. O governo do estado e a prefeitura do Rio de Janeiro prorrogaram as medidas de isolamento social. O repórter Tony Vendramini tem as informações ao vivo. Boa noite, Tony. Oi, boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, estendeu as medidas de restrição até o dia 15 de maio. Já o prazo do decreto, do novo decreto do governador Wilson Witzel, ele é um pouquinho mais curto, vai até o dia 11 de maio. Isso porque existe uma expectativa de que até essa data todos os hospitais de campanha estejam em funcionamento. Cinemas, teatros, escolas, academias e shoppings seguem fechados. Atividades que geram aglomerações, como os eventos esportivos e shows, também seguem vetados, assim como o banho de mar nas praias. Somente serviços considerados essenciais, como os supermercados e as farmácias, podem abrir as portas. Essa prorrogação chega em um momento considerado crítico aqui para o Rio de Janeiro, já que os hospitais da rede pública já estão com 97% dos leitos ocupados. 688 pacientes aguardam na fila por um leito de enfermaria e 361 por vaga em UTI. E esse problema já atinge também a rede particular, que hoje está com 80% de ocupação. O governador do Rio, Wilson Witzel, segundo a comunicação do Palácio Guanabara, novamente testou positivo para a Covid-19. Esse exame foi feito no último dia 24. Mas, segundo esse comunicado, o Witzel segue com um bom estado de saúde, está trabalhando normalmente no Palácio Laranjeiras, que é a residência oficial do governador do Rio, onde ele também cumpre medidas de isolamento. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. O Ministério da Saúde divulgou os números do coronavírus nas últimas 24 horas. De ontem para hoje foram registrados mais de 7.000 novos casos confirmados da Covid-19. O número de mortes chegou a 435 nesse mesmo período. No boletim divulgado pela pasta, os estados com maior número de casos continuam sendo São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. O Ministério também divulgou a quantidade de recuperados em todo o país. Mais de 35 mil pessoas já tiveram alta médica, 43 mil continuam em acompanhamento. Parlamentares saíram em defesa do presidente Jair Bolsonaro após uma polêmica com declarações sobre mortes provocadas pelo coronavírus. A polêmica teve início na última terça-feira à noite, dia em que o Brasil teve 477 mortes provocadas pela Covid-19. Perguntado sobre o número, que fez com que o país passasse de 5 mil óbitos, o presidente Jair Bolsonaro respondeu inicialmente da seguinte maneira. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Minutos depois, o presidente complementou o raciocínio. Lamento a situação que nós atravessamos com o vírus.
Nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, né, que a grande parte eram pessoas idosas. Né? Mas é a vida. Amanhã vou eu. O que eu mais quero é, com a graça de Deus, entregar um Brasil muito melhor do que eu recebi para quem vier me suceder. O problema, segundo parlamentares da base aliada, é que parte da imprensa e opositores destacaram apenas a primeira frase. A fala do presidente da República deve ser interpretada dentro do contexto em que ele falou, em que ele havia sim se solidarizado, como tem feito em todos os seus pronunciamentos, com as famílias que perderam entes queridos ao longo dessa crise, e é por isso que o governo federal tem feito todos os esforços para que a gente consiga atravessar essa crise o mais rápido possível. Não foi, em nenhum momento, um desprezo, tratar com indiferença as mortes em virtude do coronavírus. Pelo contrário, ele quer dizer, e daí, qual é a culpa que eu tenho com isso? O que eu tenho que fazer que já não tenha feito com isso? Porque grande parte da imprensa, grande parte de certos setores até de oposição, querem culpar o presidente pelas mortes do coronavírus, querem culpar o presidente até mesmo pelo coronavírus. E é isso que ele se refere com o e daí. Não é nenhum demérito, nenhuma indiferença com as mortes do coronavírus. Os parlamentares se mostram preocupados. Argumentam que a declaração usada fora de contexto passa uma mensagem errada à população. Não tem como a gente dissociar a imagem do presidente a esse mau caratismo que vocês estão tentando colocar e manipular todas as pessoas. Isso é muito mau caratismo. O presidente Jair Bolsonaro voltou a contestar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de impedir a posse de Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. O presidente acusou o magistrado de agir politicamente. O presidente Jair Bolsonaro falou com jornalistas logo cedo ao deixar o Palácio da Alvorada. Irritado, ele questionou a decisão que o impediu de dar posse a Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal ontem. A liminar foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de que a escolha fere o princípio da impessoalidade dos atos do presidente da República. No meu entender, uma decisão política, tirar numa canetada, desautorizar o presidente da República com uma canetada dizendo em impessoalidade. Ontem quase tivemos uma crise institucional, quase, faltou pouco. Eu apelo a todos que respeitem a Constituição. Eu não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre de Moraes. Não engoli, não justifica a questão da impessoalidade. Como é que o senhor Alexandre de Moraes foi para o Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer, ou não foi? Apesar do presidente dizer que vai recorrer da decisão, essa possibilidade não é viável, porque o próprio governo tornou nulo o decreto que nomeava Ramagem, e com isso a ação perde o objeto e deixa de existir. A opção que existe é pedir explicações mais detalhadas ao ministro Alexandre de Moraes sobre a decisão já tomada. Bolsonaro quer que ele explique se Ramagem pode retornar ao cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, posto que ele já ocupava antes. Se ele tem que se posicionar tocante a isso. Se ele não se posicionar, ele está abrindo a guarda para eu nomear o Ramagem independente da liminar dele. É isso que nós não queremos. Nós queremos o respeito de dupla mão entre os poderes. Associações de juízes e colegas de Moraes saíram em defesa do magistrado. Em nota, o ministro Luiz Roberto Barroso lembrou que Moraes chegou ao Supremo após sólida carreira acadêmica e que a atuação dele é marcada pelo conhecimento técnico e independência. Pelas redes sociais, Gilmar Mendes disse que decisões judiciais podem ser criticadas e são suscetíveis de recurso, mas o que não se aceita é a censura personalista aos membros do Judiciário. O presidente também comentou a decisão da Justiça Federal de São Paulo, que o obrigou a apresentar os resultados dos exames de coronavírus. O prazo terminou hoje e a Advocacia Geral da União respondeu apenas com um laudo médico do dia 18 de março, dizendo que o presidente é assintomático e que os testes deram negativo. No entanto, não foram apresentadas cópias dos resultados. Você sabe que tem uma lei que garante a intimidade, né? Você sabe, se nós dois tivermos uma doença grave, nós não somos obrigados a divulgar o laudo. Isso é uma lei. E a lei vale para todo mundo. E vou me sentir violentado. A lei vale para o presidente e para o mais humilde cidadão brasileiro.
Depois de deixar o Palácio da Alvorada, Bolsonaro seguiu para Porto Alegre, onde foi recebido por apoiadores durante uma visita ao Centro de Operação de Combate ao Coronavírus do Comando Militar do Sul. E vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. Alguns muito desavisados e outros muito visados ainda festejam a demissão de Sérgio Moro, como se esta marcasse o fim da Operação Lava Jato. Uns alvos de sentenças do magistrado, outros certos de que a operação está sepultada. Lê do engano. A Lava Jato está mais viva do que nunca. Apesar de seus algozes e da reação de criminosos de todos os naipes, o judiciário brasileiro não irá se curvar aos desejos daqueles que assaltaram os cofres da população. E não é crível que notórios gatunos que frequentam as listas de propinas de empreiteiras voltem a participar de listas eleitorais. Seria um triunfo da impunidade e uma submissão da justiça aos poderosos de sempre, supostos empresários e políticos. Pode anotar, ainda há juízes no Brasil. O mercado de trabalho já sofre os primeiros impactos da pandemia do novo coronavírus. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,2% no primeiro trimestre do ano. O desemprego atinge 12 milhões e 900 mil pessoas. De acordo com a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, o trabalho informal foi o mais afetado, uma alta de 1,3 ponto percentual na comparação com o último trimestre de 2019. O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que o Banco Central pode imprimir dinheiro como medida de combate à pandemia da Covid-19. A ação, no entanto, só seria tomada em caso extremo. A declaração foi dada em audiência pública no Congresso Nacional. O bom economista não tem dogma. Se ele é bem formado, ele tem capacidade de fazer essas mudanças. Você está estruturando um país com reformas estruturais, de repente entra uma ameaça de desemprego em massa. Então, para mim, é muito fácil fazer essa inversão de marcha e nós simplesmente trocamos. Fomos das estruturantes para as emergenciais. E realmente, se você cair numa situação em que a inflação vai praticamente para zero, juros colapsam, e existe o que a gente chama de armadilha da liquidez, tecnicamente, o Banco Central pode sim emitir muito moeda e pode sim recomprar a dívida interna e retirar. Se a taxa de juros for muito baixa, ninguém quer comprar título longo, isso também foi mencionado pelo senador, e aí você pode, então, monetizar a dívida, sem que haja impacto inflacionário. Nós estamos atentos a todas as possibilidades. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apresentou hoje um projeto de lei para repassar 60 bilhões de reais para estados e municípios. E, em contrapartida, servidores públicos terão salários congelados até dezembro do ano que vem. Do valor total, 10 bilhões serão de uso exclusivo para ações na saúde. 50 bilhões serão para recursos livres. O valor será pago em parcelas mensais durante 4 meses. O pacote foi elaborado junto com a equipe econômica do governo. O estado de São Paulo terá direito à maior parte do montante. Pelo cálculo do Senado, as transferências ao governo paulista somarão 5 bilhões e meio de reais. Vamos agora ao quadro É Política com Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Olá, boa noite, Mauro, Mariana. A nova proposta para socorrer estados e municípios, apresentada hoje à tarde pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já gera grande insatisfação entre os governadores, principalmente do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Esses são os estados mais ricos da federação e que mais arrecadam com o ICMS, o principal imposto estadual. Na proposta aprovada na Câmara, havia uma previsão de recomposição total do ICMS e também do ISS, que é um imposto municipal. Como era difícil estimar esse valor, isso foi considerado uma bomba fiscal pelo Ministério da Economia. Já essa nova proposta, elaborada a 4 mãos por Paulo Guedes e Davi Alcolumbre, a previsão é de um repasse com um valor fixo. Serão 60 bilhões de reais no total, divididos da seguinte forma: 10 bilhões para estados e municípios exclusivamente para o combate ao coronavírus e os outros 50 bilhões divididos igualmente, 25
bi para estados e 25 bilhões para municípios. Estados e municípios também terão o pagamento da dívida com a União suspenso até o final deste ano e poderão renegociar suas dívidas com bancos privados, tendo a União como avalista. Haverá uma contrapartida não prevista no projeto original da Câmara. Os salários dos servidores municipais, estaduais e da União ficarão congelados até o final do ano que vem, ou seja, durante 18 meses. Uma alta fonte do governo de São Paulo criticou o projeto e disse que é péssimo para os estados da região sul e sudeste. Ele disse também que essa divisão de recursos meio a meio entre estados e municípios é errada, porque os estados perdem muito mais. O pacote deve ser votado neste sábado no Senado e, apesar de tudo, a expectativa do Ministério da Economia para a votação é positiva. E mesmo na Câmara, onde houve rusgas com o presidente Rodrigo Maia, eu conversei com os líderes de alguns partidos importantes nesta tarde e eles observaram que precisa haver uma agenda mínima de consenso entre Câmara, Senado e equipe econômica. Por isso, a Câmara não terá uma postura de confronto e sim buscará um ponto de equilíbrio. O saque do auxílio emergencial continua gerando filas enormes nas agências da Caixa pelo país. No Ceará, tem pessoas que estão dormindo na rua para garantir o atendimento. As imagens que mostram a aglomeração de pessoas, o que contraria as recomendações médicas, começaram a ser divulgadas nas redes sociais. Nesta agência, na periferia de Fortaleza, a fila dura mais de 24 horas. Alguns beneficiários passam a madrugada toda aguardando a entrega das senhas. O banco distribui 200 senhas de atendimento por dia. Alguns até usam máscaras, mas o distanciamento social não é respeitado. A situação também se repete no Rio Grande do Norte. Em Parnamirim, dezenas de pessoas estão dormindo nas ruas para garantir o atendimento. Há registros de filas ainda no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Alagoas e Rondônia. O pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 é feito de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. Emerson Tchalian, de Fortaleza, para o Rede TV News. Foi preso hoje em São Paulo um integrante do PCC que é suspeito de envolvimento em mais de 100 mortes. Wilson Ramos, conhecido como Jagunço, foi preso em casa pela manhã. Ele é suspeito de participar do Tribunal do Crime de uma das principais facções do país. Nós começamos a investigação e nos deparamos, na verdade, com dentro da facção criminosa, um grupo, esse grupo apelidado de Bonde dos 14, que seriam responsáveis pelas execuções e cumprimento dessas ordens. As investigações começaram após a Polícia Civil ter interceptado um bilhete de dentro da prisão onde envolvia o nome de Jagunço no planejamento de atentados a autoridades policiais. Entre eles, o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Fontes. Em dezembro de 2019, ele chegou a ser interceptado pela polícia, mas conseguiu fugir. Ele ficou refugiado em Itaquaquecetuba até amanhã desta quinta-feira. O criminoso agia na zona leste da capital paulista e, de acordo com a polícia, tinha o poder de decidir quem iria viver ou morrer de acordo com os critérios estabelecidos pela facção. Ele é suspeito de matar policiais militares, suspeito de matar bombeiros e de matar todo mundo, né? Podendo chegar a 100 homicídios, sim. Mais de 50, sem dúvida. Com o Jagunço preso, a investigação agora tem como meta desvendar os planos do atentado contra autoridades policiais. Hoje, a Justiça do Maranhão decretou o chamado lockdown, um isolamento radical, em 4 municípios da região metropolitana de São Luís. O bloqueio será total de todas as atividades não essenciais. A limitação de circulação de pessoas e de veículos vai começar no dia 5 de maio e vai durar 10 dias. A ação é do Ministério Público do Estado. O Supremo Tribunal Federal derrubou as mudanças que foram feitas pelo governo federal na Lei de Acesso à Informação. O texto previa que, durante a pandemia do novo coronavírus, os órgãos públicos poderiam ignorar o prazo de resposta previsto em lei. A decisão de hoje confirmou a liminar que já tinha sido concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, negou um pedido para suspender a prorrogação dos trabalhos da CPMI das fake news. A solicitação foi feita pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro.
A comissão, que é formada por deputados e senadores, apura a criação de perfis falsos e ataques virtuais contra instituições e autoridades. No início de abril, os parlamentares decidiram estender os trabalhos por mais 6 meses. 2 homens foram presos em Uberlândia, interior de Minas, transportando um verdadeiro arsenal. As armas de uso exclusivo das forças de segurança e os carregadores estavam em um compartimento escondido na barra de aço que sustenta o veículo. A polícia fez a abordagem de rotina nesta madrugada na BR-050 e encontrou 8 fuzis calibres 5.56, 14 pistolas calibre 9mm, 15 carregadores de fuzis e mais 14 para a pistola. O motorista e o passageiro foram presos em flagrante. A dupla ainda transportava diversos produtos eletrônicos, bebidas e anabolizantes. Os dois já têm passagens por tráfico de drogas e homicídio e agora vão responder por contrabando, porte e comércio ilegal de arma. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para todos. Boa noite, obrigado pela companhia e até amanhã.